para então colocar aqui marcas que legitimem o atravessamento de peões aqui. Aqui o atravessamento é feito nesta fresta aqui. Olha aqui uma essa pequena feca. abertura e é feito quase de forma forçada. Corretíssimo, bem observado e assertivo como sempre. Portanto, não há ali uma abertura como tal. Há uma frestazinha em que as pessoas esgueiram-se ali para que atravessem. Vai que daí um tropeça. Um tropeço. Está do outro lado, está um caminhão a passar. Olha essa feca. E acontece logo o inevitável. Portanto, as autoridades devem ser proativas, certo? Não reativas. Não devemos esperar que ocorra ali um sinistro de dimensões catastróficas para que então intervenhamos. A intervenção deve ser feita tempestivamente. Outra questão, Safeca, repare que estes dois veículos, 1, 2 e 3, 4, estão imobilizados onde? Na zona de circulação, certo? Pois. Quando deveriam tê-lo feito onde? Aqui, certo? Porque o lancido está ali. E o Código de Estrada, no seu artigo 48º e seguintes, que regula sobre a parada de estacionamento, diz que estas duas imobilizações devem ser feitas o mais próximo possível das bermas ou passeios. E eles fazem-no aqui. Grave. E esta via, Safeca, percebe-se que foi requalificada e a sua largura permite a formação de várias vias de trânsito. Quer dizer, é uma via de trânsito intenso. E esta imobilização aqui, olha, azul e branco ali no meio, vem de facto criar condições propícias para que haja ali um sinistro. Esta é a condição na Nova Simangola, ou seja, na Simangola, nesta rua em que já aqui falamos ontem, existem problemas em relação à travessia de peões. O atravessamento de peões não está a ser feito da melhor maneira. Falta aqui uma passadeira. É também um desafio que lançamos às autoridades. Aqui, professor, é o município... qual é este município aqui? Cacoaco. Sim, município de Cacoaco. Cacoaco. Lançamos o repto à administração de Cacoaco. É importante que se coloque uma passadeira aqui neste lugar. O Ecos e Factos está a chamar a atenção a este facto desde segunda-feira. Desde segunda-feira que viemos batendo aqui neste programa. Há necessidade de uma passadeira aqui na região da Simangola. É importante que se coloque aqui a passadeira, professor. Se me permitir, repare. Há também esta imobilização aqui. Estes motociclistas estão imobilizados literalmente na zona de circulação. Olha onde eles estão. Quando deviam esperar, aguardar pelos passageiros, aqui nesta zona, é que eles estão mesmo ali literalmente. Quer dizer, é que o estacionamento aqui, estacionamento de veículos ali e destes motociclos vem criar embaraços significativos à circulação. E depois, para reforçar, temos este contentor, aqui na parte final da tela, este contentor também colocado na zona de circulação. Quer dizer, o que é que está a passar? Este caminhão aqui está enviesado e mal colocado, devia ser à direita. Meu Deus, o que é que se passa com as pessoas? O sentido de responsabilidade. Isto só ocorre porque eles têm consciência de que não vai acontecer nada. Porque, repare, o lancil é ali. Este caminhão devia estar aqui, à direita da faixa de rodagem, porque é assim que a norma dispõe. Oh, meu Deus! Condição na Nova Simangola. 1001 motivos para a atuação. Chamamos aqui o posicionamento, a necessidade de um posicionamento mais severo da nossa polícia de trânsito. Reguladores de trânsito nessa zona precisam-se. A administração municipal é necessário que venham para esta zona e que se reponha a legalidade. Não existem passadeiras e a travessia, o atravessamento de peões é feito nesta condição, com aquela abertura aí ao lado daquele poste de energia. Esta é a condição na Simangola. A Silvia dá a indicação, a Silvia, que é a nossa realizadora hoje, em serviço da indicação de mais uma via. A próxima via é a Teixeira. Cacequel da Teixeira é a próxima via. É apenas uma questão de tempo para que então tenhamos aqui esta via. E já que está, professor, Cacequel da Teixeira. Passei que por aqui é bocadinho, é a coisa de 40 minutos, passei que por esta zona. E repare-se, Safeca, este cenário é o cartão postal para quem chega a Luanda por via aérea. Está a ver, Mário? E olha o cenário. Quer dizer, um turista, alguém que chega a Luanda por via aérea, não é? Porque aqui à nossa esquerda temos logo a cabeceira da pista e ele depara-se logo com esta vala a céu aberto, com esse lixo, quer dizer, esta monstruosidade.
Este é o cartão postal que nós oferecemos a quem chega a Luanda por via aérea. Quer dizer, temos que repensar. Higienização disto é fundamental. Melhorar este aspecto aqui. Outro, à direita, não sempre por carga d'água, se permite ali a paragem e o estacionamento. O estacionamento. Porque repare que esta zona é uma zona estreita, onde está aquele aço e o outro veículo. Esta zona deve estar desimpedida para que se faça então a circulação, certo? Porque é uma via estreita. Outro sim, o Código de Estrada estabelece que é proibido parar e estacionar no interior das rotundas. E estes azuis e brancos são os zeros e vezeiros no cometimento deste ilícito. É uma norma. No interior das rotundas não se para nem se estaciona. E aquele camarada está ali a fazer o que bem lhe convém, porque, em princípio, não há também ali ninguém a fiscalizar o cumprimento da norma neste espaço em que eles são recorrentes nesse tipo de infrações. Pois é, Caçaquel da Teixeira é o segundo ponto visitado aqui pelo seu programa Ecos e Factos. Neste seu regresso a casa, já sabe, este é o programa que dá a melhor indicação do caminho a seguir. Agora, alargar. A próxima via é Rua do Fiaco, Kazenga. Quinta Avenida. Safeca, percebe-se que hoje aqui nesta zona, excepcionalmente, se calhar por ser quinta-feira, não é? Estamos a correr que é para o final de semana. Hoje o trânsito está fluido nos dois sentidos. Não há grandes notas de realce, excepto aquela que temos sempre tocado, que não é exiguidade, mas sim a ausência total de marcas no pavimento. Já que dizemos que as marcas no pavimento não servem para dar apenas aquele tom estético, não. São fundamentais e indispensáveis para a organização e a ordem no trânsito. Autoridades, repensem, e há necessidade aqui da colocação de marcas rodoviárias. Excepto isso, Safeca, o trânsito flui nos dois sentidos. Rua do Fiaco, Quinta Avenida. Esta é a condição ditada aqui pelo professor Júlio Quental. Faltam marcas no pavimento. Vamos então para a última via, a nossa avenida de Olinda Rodrigues. Mário. E aqui, Safeca, dói-me a cabeça quando vejo esta balbúrdia aqui. Vamos lá esclarecer isso. Portanto, há aqui neste ponto uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros. E de acordo com o artigo 50º do Código de Estrada, estabelece que nas paragens para veículos de transporte coletivo de passageiros, outros veículos não afetos a esse tipo de transporte não devem lá imobilizar-se. Devem sim fazê-lo 15 metros antes ou 15 metros depois. Por quê? Porque esse tipo de veículos, esses de transporte coletivo de passageiros, o seu comprimento é de 12 metros, quando convencionais. E se forem articulados, maior ainda. Quer dizer que tem que haver espaço para que ele faça o processo de imobilização e depois de integração no trânsito. Então, nesta zona não deveria ser permitida a paragem de estacionamento destes veículos azuis e brancos. Está a ver que este autocarro tem dificuldades de estacionar porque a zona demarcada ou delimitada ou sinalizada para que o façam está ocupada por outros veículos. Esta é a primeira nota. A segunda nota, percebemos que esta via foi requalificada há alguns anos e já se vão esfumando as marcas rodoviárias, as marcas no pavimento. E para terminar, Safeca, temos aqui um pormenor, que é aqui um pouco de pedagogia, que percebe-se, Safeca, os condutores que surgem à direita, vindos do Palanca, encontram aquele triângulo invertido, certo? Certo. Aquele sinal triangular. Certo. Que diz cedência de passagem. A norma estabelece que o sinal de cedência de passagem deve ser acompanhado, deve ser completado por uma linha transversal descontínua e ou por um símbolo triangular, certo? Este sinal aqui, Safeca, deve ser acompanhado por uma marca transversal descontínua, que é uma linha de cedência de passagem. E as autoridades aqui não estão a fazer esse complemento, porque a norma assim o impõe. Não é facultativo, não, é imperativo. Sinal de cedência, demarcação no pavimento da linha transversal descontínua. Há aqui também a notar o grande trabalho feito pela administração municipal ou por quem de direito, que é a colocação do separador. Aqui o separador cresceu um pouco mais. Correto. E por isso não se assiste aqui ao atravessamento desorientado, diga-se, de peões. Correto. E boa nota. Repare, Safeca, portanto, foi uma medida bem tomada,
Portanto, o betão está a aparecer cada vez mais nas nossas vias, mas em razão de quê? Do mau comportamento dos pedestres, que atravessam em local inapropriado. E as autoridades locais, certo? No interesse dos próprios peões, ele levou este separador para desestimular ali o atravessamento, obrigando-os a atravessar onde? Na pedonal, que é o local adequado. E repara, se formos a fazer um levantamento estatístico, vamos poder perceber que o índice de atropelamentos nesta zona diminuiu. Diminuiu. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a atravessar lá em cima porque se concebeu o separador. Exatamente. Agora, por que as pessoas não tinham essa consciência? Alto lá, atravessar aqui embaixo é perigoso, coloca em risco a minha vida, porque não fazê-lo lá em cima e chegar à minha casa em condição de segurança, são e salvo. Quer dizer, por que tem que haver o extremo? Por que as autoridades locais têm que puxar até o extremo? Por que as pessoas não ganham consciência? É um problema, Safeca, de educação. E depois, aqui acontece, quando o cidadão, de forma voluntária, não cumpre a norma, aparece então a autoridade para, de forma coerciva, obrigá-lo a perceber que a norma deve ser respeitada. Exatamente. Quem também não respeita a norma são estes cidadãos que vamos mostrar agora na rubrica Como então você? Hoje, a rubrica Como então você traz-nos estes cidadãos. Os nossos amigos culpa-patas. Parece-me que temos ali agentes de trânsito. E qual é a atitude destes em relação a este transporte irregular? Não sei, o nosso vídeo fica cortado, tudo indica, vamos lá ver. Agora repara, a pergunta que não se quer calar. Como é que um indivíduo destes ousa, mesmo, quer dizer, nem a presença da autoridade ali lhe intimida, lhe inibe do cometimento deste ilícito. Quer dizer, isto é uma arrogância, quer dizer, um comportamento arrogante, que estão ali autoridades, estão a fazer esse transporte ilícito e irregular e mesmo assim vou afrontá-los. Até que ponto é que o angolano chegou? Porque, em princípio, a presença de uma autoridade deve inibir o indivíduo ou o condutor ou o cidadão de cometer um ilícito, certo? Deve inibir logo. Portanto, onde é que estão aqui as ilicitudes? Temos aqui um veículo, em primeira instância, o que nos salta à vista é logo a carga, certo? Certo. Mas tem um elemento que eu não perco de vista. Matrícula. Pois. Artigo 115 do Código de Estrada estabelece que todo veículo a motor em circulação deve sujeitar-se à matrícula, certo? E as características da matrícula é remetida para regulamento próprio. Então não tem matrícula, em princípio, não devia circular. E se circulou, sanção. Começa por aí. Outra é a disposição da carga. A carga excede as dimensões do veículo e o Código de Estrada e legislação complementar estabelece em que circunstâncias e como sinalizar a carga que excede a dimensão do veículo. Aqui, portanto, temos todos os motivos para a autoridade competente passar a devida multa, certo? E amanhã, Safeca, vamos trazer aqui um problema muito bicudo. Sabe qual é? É o seguinte. É da competência das administrações, certo? Conceder as licenças de condução de veículos motorizados. De veículos de 2 ou 3 rodas, cuja cilindrada seja igual ou inferior a 50 centímetros cúbicos. Fiz um levantamento nesses últimos 3 dias e pude perceber que grande parte dos nossos amigos que conduzem esse tipo de veículos conduzem com licença de velocípedes com motor. Nos termos do Código de Estrada e do ponto de vista conceitual, velocípede é bicicleta, certo? Quando dissemos velocípede com motor auxiliar, estamos a dizer aquelas motos com pedais. Portanto, a licença para conduzir velocípedes não habilita a condução de ciclomotores. É um assunto que vamos ver amanhã. Correto. O professor deverá trazer este assunto para uma abordagem cuidada. E amanhã é dia de reunir a família. Sentar-se aí em casa para mais uma aula aqui no Ecos e Factos. O único programa que lhe permite saber a via, por que via seguir, mas mais do que isso, o comportamento na estrada. O comportamento na estrada de peões, de automobilista
e também de quem de direito, quem deve tomar decisões em relação à vida pública, também devia sentar-se aqui para ver conselhos que trazemos aqui. Hoje, excepcionalmente, a rubrica Como Então Você traz mais um facto para analisar. Temos aqui, professor, cidadãos que, diante de um acidente, Correto. fazem um saque. Olha, portanto, o vandalismo tomou parte do nosso comportamento. Quer dizer, agora faz parte do comportamento das pessoas. E não tem a ver com o estado social. Hoje é um comportamento geral, certo? Tivemos muitas imagens virais que indivíduos, portanto, a conduzirem veículos de alta cilindrada, veículos de topo de gama, que em presença de factos como este, imobilizam os seus veículos e vão também lá buscar sacos de arroz. Pronto, já não tem a ver apenas com um determinado estrato social. Tem, quer dizer, um comportamento generalizado. A vandalização de bens, certo? Portanto, a locuplação de bens que não façam, isto é, a tomada para si de qualquer bem patrimonial que não faz parte da sua esfera constitui um ilícito penal. E isto é um crime, de facto. E essas pessoas devem ser sancionadas porque estão a apropriar-se de bem que não é seu. Quer dizer, temos que mudar de comportamento. E há um cenário que nós temos construído e temos que desconstruir, que é a teoria da pobreza, certo? Há fome? Sim senhora. Há pobreza? De facto. Mas, acima de tudo, não nos devemos chegar até este ponto, certo? Porque muitos desses nossos amigos estão a apropriar-se deste bem para comercializar, para vender, certo? E o produto desta venda vai reverter que é para a sua esfera. Mas de que forma que você obteve isto? É que, às tantas, se esta narrativa prevalecer, amanhã entra-nos alguém que pela casa dentro, arromba a nossa porta e diz: não, pá, eu tenho fome. Eu tenho que arrombar a sua porta porque pareceu-me que você tem melhores condições do que eu. Então é legítimo que eu arrombe a sua porta para tirar de lá alguma coisa. Não, não é bem assim. Nada justifica um comportamento como este. Os angolanos sempre foram conhecidos pelo seu coração, sensibilidade. A dor do outro era a nossa dor. Correto. Hoje não. Hoje, ai de ti se fizeres um acidente. O que acontece está aqui. Saque. São capazes de encontrar alguém morto no caminhão, onde quer que seja, na via pública, apoderarem-se dos bens e seguirem suas vidas. Perdemos sensibilidade. Deixamos de ser angolanos. Deixamos de ser nós mesmos. Deixamos de ser seres humanos. Uma vergonha. E o Safeca fez uma linda abordagem. Portanto, a dor alheia deve nos compadecer. Quando nós não conseguimos sentir... E o meu pai dizia sempre isso. Dizia: Júlio, sempre que tu sentires dor, se alguém te beliscar e sentires dor, é porque estás vivo. Mas se você sentir a dor do outro, então és um ser humano. Fantástico. E falta esta empatia de nos revermos na condição do outro. Fantástico. Certo? Amar o nosso semelhante como gostamos que nos amem. Porque essas pessoas não estão preocupadas, e você falou sobre isso, Safeca, foi impecável, não estão preocupados se existem mortos, feridos lá dentro do carro. Não. Eu quero apropriar-me deste património que não é meu. Este empresário fez um investimento grande para adquirir estes meios. E, de repente, em razão do sinistro, vê esfumarem-se todas as suas expectativas em relação a esta matéria. Portanto, vamos refletir um pouco mais. De facto, o angolano nem sempre foi assim. Nem sempre. Portanto, vieram para aqui pessoas de outras latitudes e que nos foram influenciando. As pessoas são bem-vindas aqui neste país. Todavia, nós angolanos não devemos esquecer quem somos, nossa essência. a nossa essência, a nossa Exatamente. idiosincrasia. Não devemos esquecer isso. Somos nós. São bem-vindos os outros, mas respeitem a nossa idiosincrasia. É fundamental isto. Vamos continuar, desta vez com um gráfico pedagógico. Também aqui apresentado pelo nosso professor Júlio Quental. Professor, o que é que temos aqui hoje no gráfico da sinistralidade e não pedagógico, como avancei há pouco? Corretíssimo. Temos aqui uma violência visual. Portanto, aqui temos a cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que nos termos do artigo 28º da Lei nº 6/20 de 24 de março, partilha esta informação com a sociedade. Ora, isto é o reflexo dos acidentes de terça,
e quarta. Portanto, para o dia de ontem, quarta-feira, tivemos 24 acidentes, certo? Contra os 35 de terça. Tivemos um decréscimo? Tivemos, sim, senhora. Só que temos aqui um acumulado de quanto? De 79 acidentes. Ou melhor, de 59 acidentes em 2 dias, Safeca. Os 24 acidentes de ontem produziram o quê? 5 mortos. Contra os 10 de terça-feira. Houve um decréscimo? Houve. Todavia temos um acumulado de 15 mortos em 2 dias. É que a nossa média já anda por aí. 15 mortos em 2 dias no cenário rodoviário. E estamos a falar de mortos in situ. Não pessoas que morreram 2, 3 dias após o acidente. Certo. Os 24 acidentes de ontem produziram 24 feridos para o dia de ontem, contra os 41 do dia anterior, de terça-feira. Todavia, temos um acumulado de 65 feridos. Desses 24 feridos do dia de ontem, 15 são graves, contra os 28 do dia anterior, certo? Quer dizer que temos ali mais de 40 feridos graves em apenas 2 dias. E depois, por último, temos os feridos leves, que são 9 para o dia de ontem, contra os 13 do dia anterior. Houve decréscimo, todavia temos um acumulado de 22. Safeca, a questão que não se quer calar é a seguinte: quando é que estes números vão nos tocar? Vão fazer com que tenhamos empatia com os outros no espaço rodoviário? Dizer, olha, este indivíduo que está a atravessar a estrada podia ser a minha mãe, podia ser o meu irmão, o meu pai. Por que não ceder passagem a ele? O meu filho que foi à escola e está a regressar a casa não está num veículo automóvel, está a atravessar a estrada. Se eu peço que cedam passagem ao meu filho, por que não ceder passagem ao filho daquele angolano que eu até não conheço, mas que respeito e valorizo como se fosse o meu filho? Exatamente. Quando é que teremos empatia no espaço rodoviário? Porque a mudança destes números depende apenas de nós. Certo? Não apenas dos governantes. Eles têm uma cota parte aqui de quê? Traçar políticas públicas no espaço rodoviário para que haja então maior mobilidade, maiores passos para atravessamento, criar pedonais e por aí fora. Mas do ponto de vista comportamental, isto é nosso. Nós que circulamos no espaço rodoviário, que temos que ter empatia com os outros. A cedência de passagem. A prioridade de passagem não é absoluta. Estou no verde, não, tenho prioridade e passo a 80. Não, estou no verde, tenho prioridade. Mas por precaução devo entrar com prudência para o cruzamento. Quer dizer, há um conjunto de normas preventivas no Código de Estrada que, se bem observadas, estes números podem reduzir Safeca. Professor, eu tenho estado constantemente a dizer, de forma reiterada, se um taxista, principalmente se um mototaxista, ainda duvida do número de acidentes que ocorrem na via pública, basta visitar um hospital. Olha! Visite um hospital! Visite um hospital e lá vai descobrir quanta gente está hospitalizada. Vai encontrar homens com perna estendida e ferro. É o lugar que te espera se continuar a insistir de forma errada na estrada. É o lugar que te espera. Bem observado, Safeca. Bem observado. Eu faço sempre referência aos meus pais, por quê? Porque a minha casa, ou a casa dos meus pais, foram a minha primeira escola. E eles foram meus primeiros professores. Os valores que eu hoje detenho emanam deles. E o meu pai dizia sempre, Júlio, sempre que te achares muito importante, vá a um cemitério e lê as lápides. Está lá, fulano, cicrano e bertrano. No entanto, o mundo não parou em função do seu passamento físico. Professores. Então, é para fazer aquela analogia que eu disse há bocadinho. Exatamente. Condutores, mototáxis, vão aos hospitais e vão perceber, a minha má condução pode conduzir a isto. E eu próprio posso vir para aqui se eu não for prudente na minha condução. Safeca, como sempre, a sua abordagem é assertiva. Admiro muito mais a vossa, professor. Muito obrigado por nos ter visitado em mais uma edição do Ecos e Factos. A TPE agradece. Disponha, Safeca. É um prazer imensurável estar aqui servindo o nosso povo. Muito obrigado, professor. Já sabe, o Ecos e Factos vai, a partir da próxima semana, contar com a sua participação. A partir daí de casa, vai enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o número 936
45 57 14. 936 45 57 14. Por via deste número, vai nos dizer como é que está a ver a edição do Ecos e Factos. Que facto é que existe aí, na tua localidade, e que queria ver aqui? Aí na sua localidade, queria ver aqui abordado. Vai enviar mensagens, vai falar também dos factos que narramos aqui, emitir a sua opinião, porque este é um programa feito para ti. E agora, contigo, aí em casa. O Ecos e Factos continua e agora estamos na província da Lunda Norte. Na Lunda Norte, na centralidade do Musungue, uma centralidade construída, ou seja, inaugurada em 2015, existe uma pequena lagoa. Uma lagoa construída para que sirva ou que servisse na altura de vala de retenção. Esta lagoa, aqui nas imagens, era uma vala de retenção. As águas pluviais iam para aí parar. Mas esta lagoa já matou cerca de 27 pessoas. 27 pessoas morreram aqui nesta lagoa desde 2015. São 26 crianças e um adulto. Ontem morreram mais 2 pessoas, 2 crianças que escolheram este lugar para banhar. Facto curioso é que o governo local já havia feito uma vedação no espaço. O espaço já estava vedado. Bem, estão a morrer muitas pessoas, então vamos vedar o espaço. O governo vedou e a população sabiamente foi arrancar a vedação. A população arrancou a vedação feita pelo governo. Resultado, mais crianças morreram ontem. Acompanhe a reportagem. Lagoa que de parada só tem mesmo as águas. Sem movimento, este espaço impróprio para banhistas continua a ceifar vidas. Desta vez, 2 menores de 11 e 14 anos deixam o seio familiar em luto e com lágrimas nos olhos. Sempre explicamos no miúdo, foi com o outro que não, outro que foi para tirar boia, aquela boia que lhe deixou entrar na água. Tentaram lhe pegar também no outro irmão também, nada, não deu certo. Nós sempre estamos a pegar as crianças na orelha, não me passa a ver aqui no Rio. Estamos a pegar sempre as crianças, falar com as crianças, não me passa a ver aqui no Rio. Por quê? Porque as crianças estão morrendo muito aqui. Depois da denúncia do desaparecimento de um dos menores, o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros fez-se à lagoa e procedeu à remoção dos corpos num trabalho acompanhado com prantos pela família de uma das vítimas. Foi um trabalho feito por forças conjuntas entre Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, a Ordem Pública e Serviço de Investigação Criminal. Neste exato momento, os corpos já foram levados à morgue do Hospital Materno Infantil, onde vai se proceder o trabalho de perícia pelos colegas de Serviço de Investigação Criminal para se apurar, na verdade, a veracidade dos factos. Senão, presumimos afogamento. O perigo está sempre à espreita e, segundo dados das autoridades, de 2015 à data atual, 27 cidadãos já perderam a vida nesta lagoa da centralidade do Musungue, o que faz soar os alarmes do reforço da segurança no local. Comunicamos que totalizamos hoje 27 vítimas mortais, sendo 26 menores e um adulto, desde a inauguração da centralidade do Musungue no ano de 2015. Face ao aumento de vítimas, a administração distrital do Musungue e os serviços de proteção civil e bombeiros já pensam em medidas definitivas para se evitar mais mortes na lagoa. Como devem saber, esta bacia de retenção é resultante das águas descartadas no processo de tratamento da empresa de águas. Vamos certamente ter que trabalhar também com a empresa de águas para juntos encontrarmos esta medida no sentido de
conter esta avalanche de morte. Foi em 2015 que esta lagoa na centralidade de Mussung começou a nascer. Criada inicialmente como bacia de retenção das águas da estação de tratamento de Mussung, este local já foi vedado pelas autoridades locais, que colocaram ainda placas de proibição a banhistas. Mas tudo isso foi vandalizado e o local continua a ser frequentado por moradores da zona do Samacaca. E é aqui onde vidas humanas continuam a perder-se, principalmente de crianças. Com imagens de Oscar Neves, Dionísio Neto e Hernani Correia, TPA, da Norte. Está a ver. Está a ver. O lugar até já estava vedado. O lugar até já estava vedado. Era só não ir lá. É só não ir lá. Para não morrer, bastava não ir para aquele lugar. Bastava segurar cada uma destas crianças. Já estava vedado o lugar. A população saqueou, vandalizou o cerco. Mais 2 vidas. Os doutores Agostinho Casamaior e Alcântara Costa estão entre nós. Muito bem-vindos. Obrigado, Lucas Safeca. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Cumprimentos extensivos aos nossos telespectadores. Ok. Doutor Casamaior, vamos começar por aqui. Diz-nos. Uma lagoa, uma bacia de retenção que agora corre o risco de desaparecer. As autoridades dizem que uma das medidas poderá ser mesmo a extinção deste lugar. Isso foi criado porque é importante, por certo, né? Pronto. Mas primeiro aqui queremos começar dessa forma que é prudente naquilo que é o meu discurso. Eu vou sempre evocar assim, tem uma palavra do ponto de vista bíblico, acho que está em Deuteronômio, que diz assim: tomai toda medida ou todo cuidado possível. Ou seja, é importante que, do ponto de vista humano, nós devemos ser prudentes. E a Bíblia nos dá essa recomendação de agirmos sempre com a prudência. Do ponto de vista social, vamos então aqui invocar um grande filósofo, Manuela Passanha. Diz assim ela: o Estado deveria e deve criar políticas que venham salvaguardar o interesse ou o meio pelo qual vive um bom número de cidadãos ou habitantes. Não podemos realmente, quando se cria essa bacia, tinha uma política do ponto de vista de governação, ou quem que seja, ou do ponto de vista administrativo. Mas se essa bacia põe em risco ou aperiga a vida de populares, o que se convém e o melhor que se tome é realmente retirar, porque o Estado angolano é um Estado de direito e conserva bem vida. Assim sendo, pensamos que essa política é boa, mas também aqui queremos chamar a atenção aos nossos encarregados de educação, pais e mães. É sobretudo educar os filhos do perigo que eles podem encontrar. Porque quando o pai falta diálogo em casa, quando o pai não conversa com os filhos vão pensar que aquilo é normal. Porque esta bacia, é claro, que é um perigo de vida. O pai, desde aquele 7, 8, 10 anos, desde mais 3, 4 anos, já tem um pouquinho de consciência, devem começar a conversar, buscar um raciocínio lógico para que possamos evitar danos maiores. Porque, Lucas, perder uma vida é sempre uma vida. Se o Estado cria essa bacia, ok, mas se essa bacia vai trazendo problemas do ponto de vista social, de convivência social, é bom que se retira, porque cria-se políticas estruturais, políticas funcionais. Aqui queremos também apelar ao bom senso da administração, que volta a vedar outra vez e cria, se calhar, seguranças até quando se tomar a medida certa pela qual venha prevenir as vidas, que já não possa ocorrer morte desse tipo. E quando morre uma criança, é sempre um produto inacabado, é aquele que não sabemos se seria o Presidente da República, se seria ministro. Então, quando morre uma criança é sempre preocupante, porque é um produto inacabado, um produto que ainda estava em crescimento, e para nós dentro o coração, e queremos aqui apelar o bom senso da família e mandar à família o nosso voto de mais profunda consternação. José Alcântara, já lá vamos, já conversamos,
por agora vamos partir para outra matéria. Aqui na cidade de Luanda, na Via Expressa, a data era, vou aqui confirmar, dia 21. Um jovem que trabalhava na conhecida cidade da China, de regresso a casa, aos 21 anos, encontra marginais pelo caminho. E estes homens só queriam uma coisa, a motorizada. É mais um assalto, aquele assalto da motorizada. Este homem, conhecido como Fernando, na reação ao assalto, leva um tiro e morre ali mesmo. O mais emocionante nesta história foi o que veio depois. Comoveu as redes sociais, ou todos por via das redes sociais, a sua patroa. Entre nós, muitas vezes, chineses são vistos como maus da fita, quando o assunto é relação com os seus funcionários. Mas uma chinesa identificada por Ana, peço desculpas, fez a diferença. Ana foi para as redes sociais e lamentou a morte de Fernando aos 21 anos. O depoimento emocionante levou-nos a procurar esta empresária, que é muito bem-vinda ao nosso país. Acompanhe a reportagem. Mais uma vida ceifada e sonhos interrompidos. O dia 21 de maio de 2024 fica registrado como uma data de triste memória para esta família que perdeu o seu familiar por assassinato. Colocaram ele, nós não sabemos se ele reagiu ou não, mas isso para nós não justifica em nada, porque o que nós queremos, na verdade, é que se faça justiça. Fernando Moyo é o nome da vítima, que reforça agora a estatística da criminalidade. Foi morto com disparos de arma de fogo na via pública por miliantes que de seguida roubaram a sua motorizada. No dia do infortúnio, o jovem saía do seu local de trabalho na cidade da China e seguia em direção à sua residência no bairro Mundial. Segundo informações, Fernando terá sido abordado por dois indivíduos justamente na zona em que vivia. Ele fala comigo: Ana, tchau. Eu pensei, é uma normal dia. Então eu falo: Fernando, cuidado. Mas à noite de 20 horas, Fernando, meu outro colega de Fernando já liga. Disse: Ana, Fernando já matou. A comoção tomou conta de familiares e amigos ao se aperceberem da morte do jovem trabalhador. Ela não conteve as emoções. Num vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, Ana lamentou a morte do jovem e descreveu as qualidades do malogrado. Feitos que terão contribuído para o sucesso do seu negócio. Você sabe, nós aqui já quantos dias não fazer vídeo? Você sabe, cada vez quando a Ana chama você, você não responde a mim. Você sabe, eu já muito chateado. No vídeo, Ana destacou que a relação entre ambos era de mãe e filho. Fernando, você já ia embora. Já 2 dias. Mas eu não acredito. Você comigo trabalha já 8 anos. Para mim,
na minha coração, você já é minha filha. E como expressão de solidariedade e reconhecimento, a cidadã chinesa decidiu empregar a esposa e a irmã de Fernando. Nós tínhamos vários planos. Como é que era o Fernando? Fernando era alguém sério, simpático. Quem conhece sabe que o Fernando, sempre que podia, ajudava. Era alguém que estava sempre presente, queria ver a família crescer. Justiça pela vida do Fernando Moio é que os familiares e amigos desejam. Fernando Moio, de 21 anos de idade, é mais um que entra para a estatística de morte na via pública por assalto de marginais. O jovem partiu para a eternidade, deixando uma namorada concebida. No rosto dos familiares, há tristeza estampada. As imagens são de Joaquim Francisco. Eu sou o Manuel Vaz, a partir da cidade da China. Por mais Anas como esta, por mais estrangeiros que venham para cá com um sentimento, vendo aqui pessoas, porque aqui deste lado estão seres humanos que precisam disso, de empatia, de pessoas que venham e olhem para nós como seres humanos de facto, porque é o que nós somos. Por mais Anas como esta. Muito obrigado e paz à alma de Fernando. Professor Alcântara, para lá de todo este novelo, há aqui um crime, mais um crime originado pelo roubo de motorizada, professor. E que, aliás, um tipo de roubo que viemos falando ao longo desta semana, muitas vezes. Em verdade, Safeca, boa tarde, mais uma vez. Primeiro aqui, fazer uma ênfase bastante monumental sobre o amor antropológico da mamã Ana, e não mãe. A maneira como ele foi se expressando, a maneira como foi apanhando algum ato falho para parar e soluçar, indica que está profundamente sentida e reconhece que Fernando foi um grande homem. Também empático, carinhoso, com amor antropológico aos seus que conviveram com ele. Isto é um dado muito importante e isto choca-nos a todos nós. Tal como fazias referência a esta criminalidade de difícil esclarecimento. Fazemos fé que a nossa polícia, quer o SIC quanto o DIP, por aqueles meios que tem e porque a nossa via expressa também é controlada pelo CISP, por via da camarização, fazemos fé que um dia esses meliantes serão capturados, apanhados e trazidos à justiça para poderem pagar pelo crime bárbaro e brutal que cometeram contra o Fernando. Uma nota importantíssima aqui aos nossos irmãos, nós todos que andamos de viaturas, de motorizadas, até mesmo nós todos que andamos a pé, sempre que um meliante aparecer, lhe colocar uma arma de fogo, é melhor entregar aquilo que ele quer. Porque os bens materiais são comparáveis no dia seguinte, se calhar. Agora, a vida, ao partir, a vida vai para a eternidade. Então, vamos todos sentir a morte de Fernando e vamos fazer aquilo que chamam a mudança de paradigma, sempre que tivermos em frente de nós algum meliante que quer a coisa que nós temos, telefone, viatura e enfim, para nos salvarmos e não fazermos uma falta imensa à família que nos criou até aquela idade. Exatamente. Professor Casamaior, está aqui esta empatia. Eu estava a dizer aqui,
dizia aqui que queremos mais estrangeiros assim, professor. É verdade. É o que não prejudica o nosso tecido social. São atos como este aqui. E para já está, pronto, embora num ambiente meio estranho, está de parabéns à senhora pelo amor, pelo lado humano que ela demonstrou. E aqui vou invocar um dos grandes pensadores, Emmanuel Kant. Kant dizia o seguinte: tudo que não vais poder contar como fez, não faça. Se existe uma razão para não contar, deve ser a mesma razão para não fazer. Ou seja, eu sou ladrão, eu roubo, eu mato. Será que você em casa vai ter orgulho, socialmente falando, contar ao seu filho, contar à sua esposa que esse dinheiro pela qual você come, eu matei alguém? Separei o irmão de alguém? Separei filho de alguém? Separei esposo de alguém? Então Kant pergunta: se vai se envergonhar pelos teus atos, é bom que não faça. Porque socialmente o Kant aborda essa questão. Diz que se você, a sociedade vai te julgar quando você contar, é bom não fazer. Eu acho que aqui precisamos refletir categoricamente o nosso comportamento como humanos. Porque não consigo entender, ladrão existe toda parte do mundo, eu já roubei a moto de alguém que trabalhou dia e noite para ter, e hoje, por algum motivo, eu entendo roubar e tiro a vida daquela pessoa. Não lhe dou nem sequer o direito de poder trabalhar amanhã. Ou seja, aqui precisamos mudar aquilo que é a tirania do comportamento social. Entender que, assim como o ladrão, o indivíduo do bem, também é humano. E tem uma mãe, tem uma esposa que está esperando aquele camarada para chegar. Tem um filho que quando abre a porta estranha o seu pai. Assim como este ladrão, que se agora mesmo a população, isso não é bom exemplo, agarra, ele vai dizer, por favor, me poupa a minha vida, porque entende que a vida é importante, também tem que ter a mesma importância que a vida de outros. Chamamos empatia social. Esta empatia social é me meter no lugar do outro. É sentir a dor do próximo como a mim mesmo. Por isso que a Bíblia diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Porque não adianta nós aqui falar que amamos a Deus, pela qual não vimos e nunca vimos Deus, mas o Luca, que é o meu próximo, o motorista que é o meu próximo, o meu chefe que é o meu próximo, eu não demonstro amor. Mas domingo estamos na igreja a dizer: Senhor, Senhor, abençoa só. Mas os nossos atos, socialmente falando, vão de forma irregressivamente errado. Lucas, temos que refletir que tipo de Angola nós queremos. Angola, nós quando vamos para Portugal, Alemanha, porque por aí fora chegamos e estimamos, para ser o país que são hoje, não vieram de dia para a noite. Exatamente. Foi um trabalho socialmente falando. E é um trabalho de um coletivo que venceu aquilo que nós chamamos de trauma social. Existem indivíduos que têm traumas sociais. Ou seja, o que é isso? Ele se exclui da sociedade, acha que Angola pertence de um grupo da minoria, ou da minoria, melhor digo, e acha que ele só sai como angolano roubando. Não é verdade. Você que rouba, você é angolano enquanto a mim. O mesmo medo que te cabe, também me cabe. Então, se queremos organizar Angola, socialmente falando, precisamos olhar o próximo com empatia, amar o próximo. Tudo muito bem, você escolheu esse caminho, que não é o mais certo. Mas, por favor, poupa a vida de quem acorda de madrugada. Exatamente, professor Casamaior. O Ecos e Factos vai agora para um curto intervalo. No Ambo, tivemos mais um assalto. Uma família que estava numa motorizada de 3 rodas foi abordada por criminosos. Vai saber como ficou essa história depois do intervalo. Tanque 300, o carro para todo o terreno de Angola. O Jeep luxuoso, criado para si. GWM Angola. Hoje, quando chego a casa, depois de um dia intenso de trabalho, olho no que tenho à volta. Eu orgulho-me. E digo mais, valeu a pena o sacrifício. Hoje tenho a casa que sempre sonhei. Hoje, a minha família tem o conforto
que sempre desejei. Agora, o sonho é real. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária Luanda. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. Folheto, candando, ananás nacional por apenas 649 kwanzas. Ovo dourado, 30 unidades por apenas 3.699 kwanzas. Linguado nacional por apenas 3.999 kwanzas. Com candando, fica tudo melhor. A cada dia que nasce, Angola acorda e acelera a sua mudança. Cada novo dia é um bom dia para mudar tudo para melhor. No Banco de Comércio e Indústria, mudamos para melhor o servir. Mudamos para apoiar o seu sucesso e para ajudar a construir uma Angola mais desenvolvida, mais próspera e mais inclusiva. BCI. Mudamos por si. No quadro da capacitação permanente do seu coletivo de trabalhadores, a Sociedade Mineira de Catoca realiza a primeira Conferência Internacional sobre Liderança, com Luís Filipe Pondé e Adalberto Chavenato, duas das maiores referências do ensino da filosofia e da gestão em língua portuguesa. O evento, dirigido a trabalhadores e convidados, terá lugar no dia 4 de junho, no Hotel Intercontinental em Luanda, e abordará temas como ética, administração e gestão de recursos humanos. Olá, eu sou Luís Filipe Pondé, filósofo, e estarei em Luanda, Angola, com a Catoca, para a gente conversar um pouco sobre ética, mundo corporativo, diversidade e temas contemporâneos. Até lá, muito obrigado. Sociedade Mineira de Catoca, 29 anos a contribuir para o desenvolvimento económico e social de Angola. Prepare-se, vem aí uma nova oportunidade para ganhar uma viagem de sonho à Turquia. Para celebrar os 14 anos da ZAP Novelas, vamos sortear 16 viagens à Turquia com tudo pago para 16 clientes ZAP. Para participar, só tem que manter o seu pacote ZAP sempre ativo de 30 de maio a 10 de agosto. ZAP Novelas, a Turquia mais perto. Válido para Angola e Moçambique. ZAP Amini TV. A LS Republicano e a Aureogame Entertainment apresentam dois grandes espetáculos. Roberta Miranda. Roberta Miranda, em Angola, no dia 7 de junho no CCB em Luanda. E em Moçambique, no dia 8 de junho em Maputo. Dois espetáculos memoráveis, de lembranças, de amor, momentos inesquecíveis. Roberta Miranda, um nome do sertanejo brasileiro que ganhou corações pelo mundo afora. Quem sentiu? Ingressos à venda nos locais habituais e plataformas digitais. Patrocínios: Bento Cangamba, Pepsi, Quebra e Golden Bet. Uma produção e realização LS Republicano, Aureogame Entertainment e Faisal António. Já está. A época do futebol chegou ao fim. What? Sim, acabou. Oh, não. Mas não para nós na DSTV. Vem aí uma grande celebração. Sorry, that's actually a pretty big deal. Assista a todos os 51 jogos com 3 canais dedicados em português só na DSTV. DSTV é a tua casa do desporto. Show da Criançada Especial Luanda, dia 2 de junho no MD House Benfica Zona Verde, a partir das 14 horas. Com fantasias do Mickey, Minnie, Wanda, Homem de Ferro e o mascote da Super Bolacha. A atuação especial de Massanão Bebê e a tia Sandra e o palhaço Chicoio. Parque de diversão, pula-pula, escorrega, bailanço, pipoca e algodão doce. Ingressos promocionais já à venda no MD House no valor de 3.000 kwanzas. Ligue para o 947 44 60 76 ou 923 40 20 07. Realização MD House Produção ou Video Monster Eventos. O show da criançada é top. Segunda parte do nosso e vosso Ecos e Factos.
O programa mais social da televisão pública de Angola está de volta com mais ecos sobre os factos que ocorrem em toda a extensão do território nacional. Já sabe, a partir de segunda-feira poderá enviar para aqui uma mensagem sobre o que está a ver no programa. A sua opinião. O número é o 936 45 57 14. Poderá, a partir deste número, enviar uma mensagem, até mesmo sobre o que está a acontecer aí, no seu bairro. Queremos um Ecos e Factos também feito por si. Vamos ao Bié. No Bié, comuna do Cunge, município do Cuito, uma família que estava de regresso a casa depois de uma visita a familiares. Depara-se com marginais